Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus. Estou aqui neste momento para compartilhar com vocês mais um breve resumo da palavra do nosso Deus para essa ocasião. E eu vos convido a fazer a leitura do texto que se encontra em Gênesis capítulo 14, versículos de 11 a 24. Eu não farei a leitura desse texto nesse momento para ganharmos tempo com relação à exposição de algumas ideias centrais extraídas desse texto. Então eu convido os irmãos para fazer a leitura do texto e eu farei aqui algumas observações dessas ideias. Mas a pergunta principal que nós devemos fazer é: o que significa piedade? Piedade, irmãos, ela pode ser vista em duas dimensões, ou ela se dirige em duas dimensões. Primeiro, piedade significa respeito pelas coisas religiosas e espírito de devoção. Isso trata-se da piedade do homem com relação a Deus. E a piedade do homem com relação ao seu próximo, nesse âmbito da vida material cotidiana, significa compaixão, significa ter piedade ou ter compaixão de outras pessoas, se compadecer das outras pessoas, não explorá-las, não tratá-las com injustiça, tratar com apreço, amar, né, o próximo, como diz a palavra do Senhor. Então isso é a prática da piedade no âmbito da nossa vida cotidiana com o nosso semelhante. O livro de Gênesis, como já é do nosso conhecimento, foi escrito durante o período em que Moisés estava caminhando com o povo, né, ao sair da terra do Egito até a terra prometida. Então, nessa caminhada até a terra prometida, Moisés escreveu o que chamamos de Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. E no livro de Gênesis, nós encontramos, amados irmãos, narrativas, informações maravilhosas a respeito do projeto, do plano de Deus para a criação e para o povo, o qual ele de antemão decidiu eleger para ser seu povo, do qual esse povo hoje entende-se que é a Igreja do Senhor Jesus. Mas pensando naquele contexto histórico, nós vemos que há muitos personagens que são dignos de nós olharmos para eles e ver como Deus atuou poderosamente na vida daqueles homens e, por semelhante modo, Deus continua atuando também na nossa vida. E o personagem que nós vamos observar um pouco hoje sobre um coração piedoso, né, sobre esse tema de piedade, de um coração alicerçado em Deus, nós vamos analisar a história de Abrão, que até então Abrão ainda não tinha tido seu nome aumentado, né, para Abraão. Então aqui nesse texto ele ainda era Abrão. Mas o fato é que esse texto, meus irmãos, ele nos mostra a prática da piedade na vida de Abraão, ou seja, Abraão praticando a piedade. E por isso nós podemos olhar para esse homem que consideramos nosso pai na fé e extrair algumas lições para a nossa vida. Então, de acordo com esse texto, qual é o primeiro procedimento que nós observamos na vida de Abraão que indica um coração piedoso alicerçado em Deus, que anda segundo as diretrizes da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, um coração piedoso, ele combate a opressão. É isso que nós encontramos nos versículos de 12 a 16 desse texto. A história conta que alguns reis eles invadiram a região aonde Ló estava morando. Ló estava morando em Sodoma e próximo a Sodoma havia outras cidades ali circunvizinhas. E essas cidades elas estavam vivendo debaixo de opressão do rei Quedorlaomé, que era rei da cidade de Elão, que havia feito uma coligação com outros reis e havia subjugado Sodoma, Gomorra e também outras cidades vizinhas. Essas cidades pagavam imposto para Quedorlaomé, que era o rei de Elão, o chefe daquela coalizão ou daquela aliança, aquela coligação de reis. Nesse contexto, quando eles invadiram a região de Sodoma e as outras cidades, eles levaram cativo os moradores daquela cidade e levaram também a Ló. Diante daquela situação de opressão que Ló estava, quando Abraão tomou conhecimento de que Ló, seu sobrinho, estava sendo escravo daqueles reis pagãos, né, que não temiam ao Senhor, então Abraão ele tomou a iniciativa de ir libertar o seu sobrinho Ló.
Então Abraão, ele promoveu, ele coordenou, né, o seu pequeno exército com 318 homens, e ele foi perseguir aqueles reis que estavam oprimindo a cidade de Sodoma, a Ló e também as cidades vizinhas ali de Sodoma e de Gomorra. Então Abraão, ele saiu e ele foi combater contra aqueles reis opressores. E Deus deu a vitória para Abrão e ele conseguiu libertar Ló e conseguiu libertar também os povos, né, daquelas cidades que estavam vivendo sob opressão daqueles reis opressores. Isso nós podemos dizer, irmãos, que às vezes pequenas ações, que o que parece ser pequenas ações, às vezes nós agimos focado em coisas que têm um propósito específico, mas quando nós fazemos em Deus, as nossas ações elas podem ter dimensões muito grandes, muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Nesse caso de Abraão, a sua intenção era de libertar o seu sobrinho Ló. Mas, ao mesmo tempo, a libertação ela não foi aplicada, ou ela não alcançou apenas Ló, mas alcançou todas aquelas cidades, aquelas regiões, as famílias que estavam vivendo sob opressão, eles foram beneficiados com a atitude, com a garra e com a disposição de Abraão. Isso quer dizer, irmãos, que para termos um coração piedoso, nós precisamos ter essa perspectiva, nós precisamos olhar para esse comportamento de Abraão, um homem que não se conformava com a opressão injusta, indevida de homens gananciosos, mas ele saiu para combater. Em segundo lugar, nós podemos perceber que, de acordo com esse texto, o coração piedoso, né, de um homem que está alicerçado em Deus, ele reconhece a honra dos que servem ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Quando nós olhamos para o texto, nos versículos de 18 a 20, nós encontramos que nós lemos que Abraão ele teve um encontro com Melquisedeque. Depois que Abraão, né, venceu a batalha, venceu a luta, pôs em liberdade as famílias que estavam cativas, inclusive o seu sobrinho, que era o seu objetivo primário, ele voltou para a sua região, para a sua moradia, né, o local onde ele morava. E no caminho, então, aparece esse homem que tem uma história misteriosa, que é Melquisedeque. Não vamos também entrar em detalhes aqui da misteriosidade, né, dos mistérios que estão no entorno deste personagem, mas o que é importante nós observar aqui rapidamente é que Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele servia ao mesmo Deus que Abraão. E Abraão identificou essa qualidade, essa autoridade religiosa de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele saiu ao encontro de Abrão, e deu a ele pão, deu a ele água, deu a ele acolhimento. Em consequência, Abrão, ele devolveu os dízimos e dízimos, né, de todos os espólios, ou seja, dos despojos que ele havia conquistado naquela batalha. Ele deu o dízimo a Melquisedeque. Com isso, meus irmãos, nós vemos que Abraão, ele tinha esse senso de identificar, de conhecer homens que de fato e de verdade viviam sob a direção de Deus, que era o caso de Melquisedeque. Em meio a um aglomerado de reis, de líderes, né, de nações, de povos que moravam ali, eram idólatras, então havia ali em Canaã Melquisedeque, que era um homem que temia a Deus e que guardava os princípios do Senhor e zelava pelos princípios de Deus. E qual é as funções atribuídas primariamente a um sacerdote? É zelar pelas coisas de Deus e também interceder pelo povo, representar o povo diante de Deus. E foi isso que Melquisedeque ele fez com Abrão. Ele intercedeu por Abrão quando ele disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu vitória. E também ele zelava pelas coisas de Deus ao ponto que Abrão deu o dízimo a ele, porque reconhecia a sua dignidade. Isso quer dizer, irmãos, que esse é um ponto-chave para nós identificar alguém que vive uma vida piedosa, que vive uma piedade com o coração alicerçado em Deus. É reconhecer a dignidade e a autoridade daqueles que estão a serviço do reino de Deus. E em terceiro e último lugar, quero compartilhar com você que um coração piedoso, alicerçado em Deus, ele se resguarda da ganância e repudia propostas que comprometem a sua integridade diante de Deus e diante dos homens. Por que eu estou falando isso? Nos versículos de 21 a 24, depois que Abrão encontrou com os reis que estavam com seus povos oprimidos, e depois que ele teve esse encontro com Melquisedeque,
nós vemos que o rei de Sodoma, que era Gera, se nome é Bera, Bera era o rei de Sodoma naqueles dias. Então ele compareceu diante de Abrão e ele fez uma proposta para Abrão. Ele disse, olha, leva os despojos, todos os bens que você é direito seu, você leva, me liberta somente as pessoas. Então você me libertando as pessoas é o suficiente, os bens você pode levar. E Abraão, ele recusou essa proposta. Ele recusou a proposta de se apoderar dos bens daquelas pessoas. Por quê? Aquilo ali, irmãos, podia significar uma aliança que disfarçadamente Abraão estaria entrando em um acordo com o rei de Sodoma. E o que posteriormente, Sodoma era uma cidade, já era uma cidade perversa, e que posteriormente ela foi destruída. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas ali, depois naquele episódio de Ló, porque os homens eles eram perversos. Então, nós percebemos que Abraão, ele tinha uma percepção muito aguçada e ele não queria jamais comprometer a sua dignidade com Deus e com os homens, fazendo alianças que pudessem vir prejudicar a sua dignidade. Então ele recusou, mesmo que aquilo seria algo legal. Porque quando alguém vencia uma batalha, ele tinha direito a se apoderar dos despojos, mas ele devolveu todos os bens daquelas nações ou daqueles povos que estavam oprimidos até então, que ele libertou com a sua batalha. O que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que Abraão recusou aqueles pertences por duas razões. Primeiro, porque ele não queria comprometer a sua dignidade diante de Deus e diante dos homens. Ele queria continuar esperando, continuar confiando nas promessas de Deus. E, em segundo lugar, Abraão, ele não queria atribuir mais aflição para aquelas nações, para aqueles povos. Então, um coração piedoso, ele se compadece do outro. E foi isso que Abraão fez. Ele não se apoderou daqueles bens porque não era dele, era daqueles povos. Então ele disse, não, eu não quero nada, pode levar, é tudo de vocês. Isso é a marca de um coração alicerçado em Deus, que espera nas promessas do Senhor e não usurpa, não se apodera, digamos assim, indevidamente, oprimindo aqueles que estão ao seu redor. Diante disso, nós podemos concluir fazendo algumas aplicações nesse texto, dizendo o seguinte: não podemos afirmar com autoridade que vivemos piedosamente se não repudiarmos e combatermos a opressão, se não tratarmos com honra os verdadeiros homens de Deus e se não nos resguardarmos das alianças que comprometem a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens. Nós não podemos falar com autoridade que de fato e de verdade nós vivemos piedosamente. Eu espero que esta breve gravação, este breve vídeo e essas exposições possa ajudar você a compreender e a se esforçar, assim como é o meu desafio, me esforçar para viver piedosamente diante do Senhor, demonstrando essas características e que isso seja prático e natural em nós. Que Deus nos abençoe, que a sua graça seja sobre nós e que Ele nos ajude por seu amor e por sua graça, em nome de Jesus. Amém.